Galera, mais de 3 anos nos podcasts, mais de 200 episódios, somos aí um dos principais podcasts do Brasil de medicina e ciência. E eu me obrigo a falar de um tema que está muito em alta e eu queria fazer uma reflexão sobre isso. Nós acompanhamos a semana passada um dos maiores podcasters do mundo, Joe Rogan, sendo cancelado por coisas que falou. E ontem, o Monark do Estúdio Flow, do Flow Podcast, um dos maiores podcasts do Brasil, também deu uma escorregada e foi cancelado. E eu queria falar sobre esse tema justamente para a gente refletir. O Monark ontem falou algumas questões infelizes sobre o nazismo, que o nazismo não deveria ser bloqueado e que ele poderia existir. Um partido nazista poderia existir, por que não? Essa foi a colocação do Monark. Mais uma vez, o Monark teria duas razões. Se a gente quiser olhar essa fala do Monark de um ponto de vista negativo, a gente vai conseguir muito fácil. É só você analisar o que ele falou e falar, cara, o cara está apoiando o nazismo. Se a gente quiser analisar de um ponto de vista positivo, é possível? É possível. Como eu analisei essa informação do Monark? Não digo que ele está certo, mas como a gente poderia analisar? De duas formas. Uma delas, ele defende esse ponto porque talvez quando a gente fala em proibir que alguém exista ou que alguém fale, o mais crítico dessa história é quem vai proibir. Se for um ser humano, essa pessoa pode ser corruptível. E esse sistema que foi criado por uma coisa interessante para fazer o bem, pode fazer o mal. Segundo ponto que a gente pode levantar dessa questão. Será que existir os extremos, como o Monark falou, não seria importante para expor quem tem essas opiniões extremas? E aí você sabe quem são essas pessoas, você dá nome aos bois, e ao invés dessas pessoas agirem por seitas ocultas ou informações por baixo do pano como terroristas, elas vão agir na cara das pessoas e todo mundo vai poder saber quem são elas, tentar mudar a ideia dessas pessoas, tentar inibi-las. Porém, a gente tem que lembrar que muita gente tem o poder da palavra e da persuasão. E aí fica um problema se essas pessoas que incitam a violência são também pessoas persuasivas. Na época do nazismo, com certeza, se a gente soubesse, né, o que estava por vir e aquele mecanismo todo que foi criado de uma persuasão para a gente ter uma incitação e uma violência, um ato de violência, nós obviamente poderíamos ter bloqueado tudo isso muito antes das tragédias acontecerem, muito antes do Holocausto chegar. Então, eu não concordo com o Monark que tudo poderia existir na livre demanda da natureza. A gente tem a capacidade de identificar o problema antes e brecar. A grande questão que fica a reflexão é justamente quem vai determinar quão antes esse problema tem que ser bloqueado e quando esse problema tem que ser bloqueado e quem tem que ser bloqueado. E aí, vale lembrar que independente da gente ter uma concordância ou não com o Monark, a gente precisa relembrar que todo comunicador hoje pisa em ovos para falar de temas controversos. Quando você quer falar de algum tema, que é um tema que pega no calo de alguém, muito provavelmente, em algum momento, você vai ter sua comunicação imprecisa. E a comunicação imprecisa dá margens para interpretações, e as interpretações podem ser o suficiente para cancelar a sua vida. Sendo assim, se você quer falar, por exemplo, que vamos imaginar que cavalos laranja não possam existir. Moralmente, ter cavalo laranja é um absurdo, é um erro. Você está prejudicando o mundo tendo cavalos laranjas. Fictício, vamos imaginar. Não basta eu virar e falar assim para vocês, os cavalos deveriam ser mais azuis. Se eu falo isso, outra pessoa pode falar assim, tá vendo? Ele fala que os cavalos deveriam ser mais azuis, mas então significa que pode ter cavalo laranja. Esse cara é a favor do cavalo laranja. Então eu sou obrigado a falar nesse ponto. Os cavalos laranjas não deveriam existir. Dentre as outras cores de cavalo, eu acho que eles deveriam ser mais azuis. A precisão nas palavras é cada vez mais necessária e cada vez mais importante. Mas vale a gente refletir também que estamos caminhando por uma época de muito moralismo. Muitas pessoas pregando que você tem que ser isso, aquilo, etc e tal. Mas na hora de aceitar os erros de outras pessoas que possam estar na caminhada da evolução, ninguém quer perdoar. Fica a reflexão para você tentar pensar quem vale a pena ser cancelado,
Quem faz um trabalho como um comunicador trazendo temas relevantes pode escorregar e você pode dar a mão para essa pessoa levantar, desde que ela entenda qual foi o ponto que ela errou. O Monark gravou um vídeo depois falando que errou, e mesmo assim as pessoas estão falando que é o fim do podcast dele, os patrocinadores tiraram o patrocínio. Tudo muito volátil, muito descartável. Pessoas que vêm fazendo um super trabalho de comunicação, não necessariamente com precisão, mas com muita boa vontade, trazendo temas relevantes, podem ser cancelados porque a gente não tem a capacidade de olhar a trajetória de evolução do outro, dar as mãos para o outro levantar e continuar na sua missão. Então, senhoras e senhores, lembrando que essa semana passada eu fui subir um episódio, também no podcast, e o meu episódio foi bloqueado justamente porque o assunto era fadiga pós-gripe da vez. Eu tive que mudar todas as palavras e todo o meu texto e todo o título para que esse episódio pudesse ser aceito. Cada vez mais que a gente faz esse tipo de cancelamento, a gente acaba permitindo a censura, limitando os temas que podem ser falados. Então pensem nos efeitos colaterais que a falta de perdão e essa cultura de raiva que nós estamos vivendo, de polarização, podem trazer mais para frente. A conta uma hora pode chegar.